Boa noite a todos. Hoje estamos na nossa 7ª reunião ordinária. Convido a todos a ficarem em pé para darmos início a essa sessão da Câmara de Vereadores de Telmi. E verificando o livro de presença e constatando no regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da nossa 7ª reunião ordinária, aos 4 dias do mês de maio de 2026. Em conformidade com o artigo 121 do nosso regimento interno, convido o vereador Negão a proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. Boa noite a todos. Busquem, pois o primeiro lugar é o reino de Deus, e a sua justiça, a todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,36. Amém. Assuntos urgentes não temos? Passar para a leitura de correspondência. Eu vou ler agora algumas respostas de indicações que o Executivo enviou. A primeira é a resposta da indicação do Vitor Fidelis, que indicou ao Poder Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei visando autorizar o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias de servidores públicos municipais suspensas durante a pandemia. O Executivo informou que o município reconhece a relevância da matéria e informa que adotará as providências administrativas necessárias para averiguar a existência de servidores que se enquadrem na situação mencionada. Para tanto, será realizado um levantamento detalhado junto aos setores competentes, com o objetivo de identificar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes de suspensões ocorridas no período citado. Paralelamente, será promovida a devida análise jurídica quanto à legalidade e viabilidade da adoção de medidas que possibilitem eventual pagamento retroativo, observando-se rigorosamente a legislação vigente, em especial as normas relacionadas à responsabilidade fiscal e às disposições aplicáveis ao período da pandemia. E somente após a conclusão desses levantamentos e da análise geral, legal, será possível avaliar a pertinência do encaminhamento de projeto de lei conforme sugerido. Em resposta também à indicação número 23, o vereador Maxson, que solicitou o patrulhamento da estrada do córrego do Miraval de Cima, o Executivo informou que vai providenciar o patrulhamento desta estrada. E em resposta à indicação número 22, também do vereador Maxson, que solicitou a instalação de um container de lixo, o Executivo também informou que vai providenciar a instalação dessa lixeira. E em resposta à indicação também do vereador Maxson, que solicitou a aplicação de escória e patrulhamento no final da rua Rita Benedita, próximo ao comércio Italinhamento. O Executivo informou que em breve irá providenciar a manutenção, melhoramento e os reparos necessários na rua Rita Benedita. E em resposta à indicação número 18 da vereadora Gaída, que solicitou o Executivo que consertasse o piso do local onde funciona a feira de verduras ao local do Poço Queiroga. O Executivo informou que o município já tem um projeto para o local onde funciona a feira de verduras ao lado do Poço Queiroga. E em resposta à indicação número 20 do vereador Tião Generoso, solicitou o calçamento das ruas José Lourenço de Paulo e José Lage da Silva, lá no Carneiro. O Executivo informou que já está no cronograma de obras do município a execução dessas obras. Em resposta à indicação 19 da vereadora Gaída, que solicitou ao Executivo que estudasse a possibilidade de conceder isenção de IPTU para pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas com renda inferior a um salário mínimo, bem como para idosos, mediante critérios a serem definidos por lei. O Executivo informou que o município reconhece a relevância da matéria e informa que adotará as providências administrativas necessárias. Análise jurídica quanto à legalidade e viabilidade da possibilidade de concessão. E em resposta à indicação número 12 da vereadora Gaída, que solicitou a reabertura dos bueiros da Avenida JK,
O Executivo informou que solicitou ao Departamento de Engenharia do município uma análise técnica acerca da necessidade da reabertura dos bueiros nos locais informados. Em resposta à indicação número 16, a vereadora Gaída, que solicitou o Executivo que providenciasse o patrulhamento na estrada do Córrego do Moinho, especialmente no trecho que dá acesso à propriedade do senhor Alberoni Gomes. O Executivo informou que já está no cronograma de obras do município. Foram apresentadas também as indicações número 24, de autoria do vereador Valdir, que o Executivo providencia o calçamento da rua Padre Abílio, bem como do trecho final da rua Padre Antônio Rossi. Indicação número 25, de autoria do vereador Paulo Felipe, que o Executivo providencia a manutenção das seguintes vias: Estrada do Carneirinho, estrada nas proximidades da propriedade do senhor João Fernandes e estradas do Macunã e a Rua da Associação. Indicação número 26, que o Executivo providencie, de autoria do vereador Negão, que o Executivo providencia a manutenção da subida do Morro do Asilo, considerando que as pedras do calçamento encontram-se soltas. Tribuna livre. Não tem nenhum inscrito. Vamos para a discussão e votação das indicações. Então, indicação número 24, de minha autoria, que o Executivo providencia o calçamento, vou acrescentar aqui, Rua Padre Abílio e Rua Joaquim Romualdo, e no trecho da rua, finalzinho da Padre Antônio Rossi, lá perto do Pacheco ali, tá precisando de mais, um pedacinho de rua ali, eu até falei com o Arthur, vai ver se toma providência naquele ali. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Indicação número 25, vereador Paulo Felipe, que o Executivo providencia a manutenção da seguinte via: Estrada do Carneirinho, a estrada nas proximidades da propriedade do senhor João Fernandes, as estradas do Macunã e a Rua de Associação. Discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Tempo. Indicação do Negão.
Indicação número 26, vereador Negão, que o Executivo providencie a manutenção da subida do Morro do Asilo, a rua Hilda Moreira Gomes, considerando que as pedras do calçamento encontram-se soltas. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo. Vamos voltar para o papel. Eu que fiz errado, eu coloquei 1 de 2025, em vez de colocar 1 de 2025. Projeto de decreto legislativo número 1, 2026. Minha autoria e do Pacelli. Concede título de cidadão honorário telmiense a João Alberto Vieira de Carvalho e Frederico Vieira de Carvalho, nos termos do inciso 15º do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 7, de minha autoria, que altera o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itaiomi e dá outras providências. Aquela questão de aniversário, de quando a pessoa, né, ganha um dia no aniversário da pessoa. Aprovado por unanimidade. Palavra franca. Vereador Vitor. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, servidores da casa, público que nos assiste online. Senhor presidente, já tem um tempo que, mexendo no site oficial da Câmara, eu tenho tido dificuldade, até tive algumas reclamações recentes de que não está funcionando direito, e na prefeitura é a mesma coisa, eu sei que é o mesmo provedor prestador de serviço, aliás, que serve, então, deixando registrada uma reclamação pública aqui, que muitas pessoas têm reclamado que o site, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, está inacessível, diversos links que você clica não funcionam. E lá em Brasília, que a gente esteve lá, eu e o Parceles, nessa semana passada, estava tendo uma palestra sobre um tema que é uma atualização sobre a nova lei, agora que todos os sites públicos, que tem que ter uma transparência igual o nosso, da Prefeitura também, a partir, não recordo a data, mas está chegando, ela tem que se adequar e tem que ter diversos checklists que eu tenho certeza que nós, como mesa diretora, nós vamos ter que tomar uma providência urgente, para nós não correr risco de ficar irregular de acordo com esse prazo que a lei já foi aprovada, mas tem um prazo para a gente se adequar. Então, peço que seja olhado isso também. Vou fazer um ofício para o prefeito, fazendo essa reclamação, e
Também com relação às indicações de hoje, parabenizo, né, as indicações colocadas, muito pertinente, do Negão, a que o senhor também colocou. Inclusive essa rua, manda até um abraço lá para o Carlinhos, que mora ali perto do Pacheco. Eu já havia reclamado desde da última legislatura com outro prefeito, que sempre quando chove são pessoas que moram dentro da cidade, mas tem que sair com o pé sujo de barro, ou entra com o carro ou a moto suja na garagem. Isso é hoje, se você quiser fazer um loteamento na cidade, se tiver faltando meio metro de asfalto ou de pedra, o município não aprova. E nós temos uma rua, que é um trecho pequeno, curto, não deve ter nem 100 metros, aquele trecho, e já não é de hoje que aquele pessoal sofre lá realmente com isso. E esse ano, eu acho que não tenho certeza. Acredito que tem indicação já também pedindo, igual o senhor pediu também, então muito pertinente. Inclusive, já levei esse assunto diretamente para o doutor Arthur, que garantiu, fez o compromisso que eu podia até falar com os moradores lá que vai calçar aquela rua. Então, realmente é muito pertinente. E o que eu queria também falar foi lida a resposta aqui da minha indicação, pedindo para a prefeitura analisar e colocar esse projeto de lei que dá direito aos servidores públicos municipais a reaver o seu direito que ficou congelado durante a pandemia, que foi mais de 500 dias os seus direitos congelados, e na resposta do prefeito ele fala que vai ver a legalidade. Contudo, a legalidade, eu acredito que ele não vai ter problema com isso, porque eu já fiz essa análise detida, tem uma lei complementar, eu estava com ela aberta aqui, mas na hora que eu fui ver o site da Câmara para ver se o erro ainda estava, antes de falar, né? E ainda está, eu acabei perdendo onde que tinha lá o número da lei complementar, aonde que, para as pessoas terem esse direito, precisa da lei municipal. E não tem que se falar de análise de legalidade. Ele pode responder que ele pode fazer um estudo de viabilidade orçamentária, né? Que aí já é diferente. Mas aí eu queria deixar isso bem claro e agradecer ele pela resposta. É isso, boa noite. Mais alguém? Não. A leitura da ata. Aos 4 dias do mês de maio de 2026, reunidos na Câmara Municipal, com a presença dos vereadores Valdir Dias Belício, José Parcelli, Maria Margarida de Oliveira, Márcio Zé Marciano, Sebastião Coelho de Lima e Vitor Fidelis Gomes, o presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao vereador Negão que procedesse à leitura de um versículo bíblico. Em ato contínuo foram apresentadas indicações de número 24, 25 e 26. Foram lidos os ofícios enviados do Executivo de número 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Posteriormente, o presidente informou que não havia assuntos urgentes e nem tribuna livre. Em seguida, passou-se a votação das indicações, tendo sido todas aprovadas por unanimidade. Foi também aprovado por unanimidade a segunda votação dos projetos de lei número 7 e o projeto de decreto legislativo número 1, de 2026. Em sequência, o presidente despachou e encaminhou ao Poder Executivo as indicações e os projetos aprovados. O vereador Vitor fez uso da palavra franca, nada mais havendo a tratar. O presidente, em nome de Deus, deu por encerrados os trabalhos da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itaiomi. Alguma observação? Votação da ata. Aprovado por unanimidade. Encerramento. Em nome de Deus, iniciamos, em nome de Deus, está encerrada a nossa 7ª reunião ordinária. Aos 4 dias do mês de maio de 2026, a todos uma boa noite. Obrigado.